paz do Senhor Jesus, querido, estamos em mais um Minuto com Deus no canal Para Por Um. Antes, querido, de entrarmos na reflexão que Deus trouxe ao meu coração, eu gostaria de pedir que você compartilhasse. Para quê? Para vidas serem alcançadas para o reino do céu. O céu, ele conta comigo, mas ele também conta com você. Amém? Querido, hoje Deus traz ao meu coração em falar um versículo muito conhecido da palavra dele, que se encontra em João 3,16. A palavra de Deus em João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, querido, essa vida eterna é algo que nenhum ser humano poderia fazer, a não ser o próprio Cristo. Ele sendo Deus, ele sendo quem ele é, deixou o seu reinado de glória para se fazer gentil como nós, para que eu e você tenhamos a liberdade de escolher o que nós faremos de nossa vida. Só que lembrando que toda escolha de nossas vidas, ela tem, querendo nós ou não, uma consequência. E para ilustrar um pouco mais sobre isso, querido, eu vou ilustrar duas pessoas. Essa pessoa aqui, que é o isqueiro branco, vai ser a pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo. Ela sempre tem uma palavra para aquele irmão que tem um pouco mais de dificuldade ou talvez um pouco mais rebelde mediante a vontade de Deus. Esse outro que nós estávamos falando representa esse outro que tem dificuldade em ouvir e praticar. Mas sabe, querido, hoje eu vejo que quando começa o culto ou começa a igreja do Senhor, ambos começam até bem, começam vivos, começam de uma forma abençoada. Só que, como no início eu falei, na hora que sai do culto, o mundo, as coisas deste mundo atrai mais esse nosso irmão. E o outro permanece firme, o outro permanece vivo, e ele vai para casa, e ele é um bom testemunho, ele de fato é um filho de Deus, aquele que serve a Deus porque ele ama a Deus. Esse não significa que ele não ama, mas ele também ama o mundo, ele acaba ficando dividido com as suas escolhas. Mas eu vejo, querido, às vezes esse irmão que é abençoado, em vez dele ser combustível para esse outro irmão, muitas das vezes ele joga esse irmão em situação da qual ele mergulha. E se nós mergulharmos esse isqueiro em uma água, você vai poder tentar a noite inteira e ele não vai se acender. Mas também, querido, tem aquele outro irmão que ele é uma bênção, ele entendeu que o evangelho é algo da qual nós não podemos desistir, porque Deus não desistiu de nós quando nós éramos pecadores. Não adianta você pode ter nascido no berço cristão, você pode ser religioso a sua vida inteira, você pode ter nascido, só que, querido, você ainda erra, você ainda peca. Então, se Deus fosse olhar pela nossa santidade, ninguém alcançaria o reino do céu. Nós só alcançamos porque, como nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que eu e você tenhamos vida. Então, quem somos nós perante o Evangelho, perante a vontade de Deus, para que nós possamos matar o outro irmão? Quem somos nós, querido? Nós não somos ninguém. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Nós somos filho de Deus. Você, pela sua santidade, você não significa que Deus te ama mais. Deus não tem um filho predileto. Deus não tem um filho
do qual ele ama mais. Não, o amor dele perante uma prostituta, perante um traficante, perante um homicida, perante qualquer ser humano, querido. Você não se faz diferente porque você serve a Deus. Você consegue servir a Deus e fazer a diferença. Mas para isso, querido, você tem que estar conectado com o céu. Não horizontal, e sim vertical, querido. Porque assim, a vontade de Deus ela vai descer como água. A palavra de Deus fala que é água viva. Ele é água viva. Ele é a fonte de água viva. Agora tem muitos irmãos que se vê santo e já não olha mais horizontal, acaba olhando vertical, começa a se achar que está superior. Mas querido, o Evangelho também diz que se você quer ser o primeiro lá em cima, sirva, seja o menor aqui embaixo. Jesus, sendo Deus, serviu nessa terra. Quem somos nós para não servirmos os outros? Quem somos nós para não crermos assim como Deus acreditou e creu em nós quando nós ainda não fazíamos parte do Evangelho? Porque antes mesmo de nós acreditarmos em nós mesmos, Deus acreditou por nós. Deus confiou em nós. Por que não fazermos essa mesma prática com o nosso irmão? Parar de olhar pelos defeitos e sim como Cristo ama ele, como Cristo olha para ele. Cristo não olha diferente, querido. Pode chegar um homicida dentro de qualquer religião, dentro de qualquer igreja, e ele se converter, e ele se entregar, e Deus vai chamar ele de filho. Prova disso é os dois ladrões na cruz. Um reconheceu, o outro não. Depende de você, querido. Depende somente de você, porque foi consumado. Ele vive, ele reina. O preço já foi pago pela minha e a sua vida, querido. Isso já é mais do que suficiente. Que nós estejamos sempre aceso para a vontade de Deus, sempre aceso para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E assim, querido, ganharmos vidas para o reino, que no intuito da nossa vida é única, é isso, é ganhar vidas para o reino. E nada mais que isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, a Deus, por essa reflexão. Eu te agradeço, a Deus, porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, Pai. O Senhor nos deu o direito da salvação através do seu Filho Jesus, ó Pai. Pai, o Senhor é mais do que suficiente, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é aquele que é. Querendo o Senhor, quem impedirá, Pai? Ninguém pode impedir o mover do Senhor. Então, ó Pai, toca nessa vida, Senhor. Toca nessa vida e que ele possa entender, ó Pai, que ele tem valor para o Senhor, ó Pai. Que ele tem sim, ó Deus, ele não é um vaso que não tem valor. Não existe um ser humano que não tenha valor na sua mão, ó Pai. Mas que nós estejamos a humildade de se colocarmos na mão do Senhor. Porque, ó Pai, é tudo para o Senhor, é tudo através do Senhor. É tudo para o seu reino, Pai. Por isso, ó Deus, eu te peço, abençoa essa vida que está assistindo agora, Pai. E transforme essa vida, Pai, de uma forma sobrenatural, ó Pai. Faça, ó Pai, a tua vontade nessa vida, Pai. E que ela possa testemunhar do mover do céu para com a vida dela, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Querido, fique com essa reflexão. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Só vem.